experiência do profeta Jonas. Experiência do profeta Jonas, que recebeu de Deus uma mensagem, recebeu de Deus um ministério, uma missão, e ele fugiu, foi para longe da presença de Deus. Então, quando ele foi questionado pelos marinheiros do navio onde ele viajava, em direção a Tarsis, ele disse: olha, toda esta tormenta e todo este problema que está acontecendo é culpa minha. Ele reconhece a sua condição de negligente com relação à voz de Deus e querer de Deus. Vocês podem me lançar no mar, e aí a situação vai ser resolvida. E fizeram isso, lançaram Jonas no mar. E agora, amado telespectador, é importante nós atentarmos às consequências na vida de uma pessoa que sai da vontade de Deus, que foge da presença de Deus, que vai para longe de Deus. Quais são as consequências? Vamos acompanhar aqui a história de Jonas. Ele então ordena aos marinheiros ali no navio, aos tripulantes do navio: podem me lançar ao mar, que o problema e o causador de toda essa situação sou eu. E aí eles lançam Jonas ao mar. No que eles lançam Jonas ao mar, diz o texto sagrado, um grande peixe, não baleia, um grande peixe engole Jonas. E o texto, lá no capítulo de número 2, diz que ele fala com Deus, que ele ora a Deus. Olha o que diz o verso 1, capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aquele momento na vida de Jó, na experiência de Jó, no ventre do grande peixe, era como estar no inferno, era como estar, no profundo do abismo, e estava ele vivenciando uma angústia tremenda. Por duas razões ele vivenciava, e ele diz aqui, na minha angústia. Ele estava angustiado porque tinha desobedecido a Deus, porque ele estava longe de Deus. Quando o homem desobedece e anda longe de Deus, ele não vai viver alegria, não vai viver felicidade, mas ele vai viver profunda angústia. Ele estava em angústia porque estava lá, naquele ambiente, tenebroso. Não tinha ali iluminação, não tinha ali claridade. Era um ambiente de trevas, completamente de trevas. E estar em trevas não traz alegria, não traz prazer, mas traz sofrimento, profunda angústia. E aí ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor. E olha que coisa linda, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça maravilhosa de Deus. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Então ele ora a Deus, estando lá no peixe. Consequências de alguém que está longe da presença de Deus: vai para o abismo, vai para o inferno, vai estar em angústia, em sofrimento, vai estar em trevas. E aí, nesta sua oração, arrependido, confessando o seu pecado, Deus dá ordem ao peixe, e o peixe cospe Jonas na praia, vomita Jonas na praia. E agora, entendendo qual era a vontade de Deus, com muita clareza, não mais agora desejando negligenciar a voz de Deus, olha o que acontece no capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E agora, depois de passar pela experiência das trevas, da angústia, do inferno, do sofrimento, Jonas, ele obedece, ele compreende a palavra que fora dita por Jó lá no capítulo 42 e o verso 2. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, dos teus propósitos poderão ser impedidos. Ele vai à cidade de Nínive. E agora, diz o texto sagrado,
que por 3 dias, Jonas de uma parte à outra, ele anuncia a mensagem de Deus, a palavra que Deus havia colocado nos seus lábios para proclamar aquela cidade. Diz o texto que desde o rei da cidade, ou no nosso contexto social histórico, desde o prefeito da cidade, até a pessoa mais pequenina, menor em termos de influência social, todos eles se convertem em Deus, todos eles se humilham diante de Deus, e toda aquela cidade é salva de um juízo que era iminente, de um juízo que era certo que haveria de vir sobre a cidade em função da sua prática de iniquidade. Agora, toda aquela cidade, mais de 120 mil pessoas, mais de 120 mil almas são poupadas, porque ouviram a palavra de Deus, se converteram a Deus, Deus manifestou o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, e aí não destruiu aquela cidade, Precisou primeiro Jonas passar por uma experiência, de aperto, precisou primeiro Jonas passar por uma experiência de angústia, de sofrimento, de experiências tenebrosas, de profundo sofrimento, para então agora compreender que deveria estar na vontade de Deus, no plano de Deus, ou no plano que Deus havia realmente estabelecido para a sua vida. E agora ele volta então para a sua verdadeira ocupação. No primeiro momento, Jonas quis, quem sabe, fazer uma viagem turística, não é? Deus me mandou ir para Nínive, mas eu vou primeiro passear para Tarsis. Não estou preocupado com que a condição desta cidade é de Nínive. Não estou preocupado que eles vão ser destruídos. Não estou preocupado com isso e aquilo. Não é? Estou aqui parafraseando, conjecturando. Simplesmente Jonas não sentiu o sentimento do coração de Deus em relação àquelas aproximadamente 120 mil pessoas que seriam mortas. Como Deus não vai se importar com aquele que é criado à sua imagem, conforme a sua semelhança? Deus nos estabeleceu como seres humanos, num plano soberano, num plano perfeito, lindo, maravilhoso. E agora, Jonas simplesmente, não compreendendo esta paixão de Deus, este amor de Deus, simplesmente negligencia e toma um rumo diferente. E esta mensagem, essa passagem bíblica, essa história bíblica, ela deve chamar a nossa atenção. Deve ser uma mensagem que exorta-nos diante de Deus para compreendermos que Deus nos chamou para uma obra, que Ele estabeleceu para conosco uma ocupação, que é estar envolvido com o reino dEle, com a mensagem do reino dEle, com a ação, que Ele tem estabelecido para com os homens, no sentido de salvar, no sentido de resgatar, no sentido de manifestar a sua graça. E para que isto se efetive, Ele conta com a igreja, Ele conta com pessoas que se disponibilizam, que se colocam à sua total disposição para serem instrumentos, para serem vasos, para serem ferramentas, para comunicar esta mensagem que é santa, bendita, que salva o homem, que transforma e que leva o homem para o céu, ou que prepara o homem para ir morar no céu. Que sejamos então pessoas como Neemias, pessoas com discernimento, com percepção, que sejamos pessoas como Samuel, que respondem ao Senhor, fala que o teu servo ouve, que sejamos Jonas, mas no momento posterior ao seu sofrimento e à sua aflição, pessoas que sim compreendam o valor de estar por 3 dias naquele contexto histórico, anunciando a mensagem da parte de Deus, porque esta é a vontade soberana do Senhor para as nossas vidas. Finalizando, a pergunta continua: que ocupação é a tua? Ou que ocupação você tem tido? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo
fale de forma muito intensa e forte ao teu coração. Chegamos ao momento final e eu quero orar nesta hora em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, eu te agradeço uma vez mais pelo privilégio de estar aqui transmitindo a tua santa e bendita palavra. Que esta palavra encontre, Senhor, corações, terra fértil, para que ela possa germinar, crescer e frutificar para a glória e honra do teu nome. Uma vez mais, eu intercedo pela cidade de Ponta Grossa, por toda a população desta cidade, do maior ao menor, sejam todos alcançados pela tua bendita graça, pelo teu grande amor e pelo teu grande favor, que haja esclarecimento espiritual, Senhor, sobre as pessoas nesta cidade, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Quero declarar mais uma vez, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.